Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Git Revert, muito utilizado também aí pelos programadores, principalmente quando a gente tem algum problema ali de uma funcionalidade que a gente acabou já mesclando ali na nossa branch principal, né? E a gente precisa reverter rapidamente, mas a gente não quer perder aquilo que foi feito, porque a gente precisa realmente analisar ali o que foi feito naquele código e o que faltou ali, o que gerou algum problema, né, para a gente ajustar e conseguir subir da forma correta. Então, só para entender um pouquinho mais ali sobre o Git Revert, tá, pessoal? A gente chegou a ver nas aulas passadas que tinha como a gente é, remover alguns commits que a gente acabou feito de uma forma incorreta ali, né? E para remover esses commits, a gente utilizava o git reset. Lembra lá? Tinha o reset-hard, o soft e o mixed. Lembra da diferença? Bom, mas basicamente o hard ali ele era mais destrutivo, né? Em relação ao mixed e o soft que mantinha as alterações no nosso histórico. O hard, pessoal, ele realmente removia aquele commit e removia também todas as alterações que ele impactou. Só que se a gente utilizasse nesse cenário, onde a gente já mesclou a nossa funcionalidade ali e remover, a gente já acaba perdendo tudo o que a gente fez e não é isso que a gente quer. O cenário que a gente quer é, eu preciso garantir, né, que ali a nossa timeline principal, né, nossa branch main ali esteja funcionando corretamente, então eu preciso desfazer aquilo que foi feito, mas eu preciso mesclar a minha funcionalidade nova ali que eu estava trabalhando com a correção necessária ali, que pode levar mais algum tempo para ser feita. Então, o que a gente faz nesse caso? Eu posso reverter aquele commit que foi feito daquela alteração, de modo a manter o histórico, né? Eu vou manter o código ali e aí eu posso depois analisar aquele código e fazer a alteração necessária para fazer uma nova mesclagem daquele código ali da forma correta, tá, pessoal? Então, como que funciona o revert ali? Então, basicamente, para desfazer ali um commit mantendo o histórico, eu vou colocar o git revert e o ID do commit. Então, vamos ver isso lá na prática, pessoal, no nosso VS Code. Então, eu vou abrir aqui o VS Code. Vamos lá. Vou dar um git log aqui. Vamos ver como está o nosso histórico. Então, o último commit que a gente fez aqui foi adicionar o nosso git ignore, né, na última aula. E o que a gente vai fazer aqui? Então, vou dar um Q aqui para sair. A gente vai fazer uma alteração no nosso index aqui. Então, vamos supor que eu deletei aqui o projeto 1. Né? Vamos fazer uma modificação. Aí, trabalhando com revert. Beleza? E eu vou mudar aqui também, revert. Então, vamos dar um git status aqui. Vamos ver como que estão os nossos arquivos. Então, eu tenho modified aqui, então vamos adicionar, né? Vamos ver a diferença. Dá um git diff. Então, temos as alterações aqui que foram realizadas. Vamos adicionar, né, o nosso index.html e comitar essas alterações aqui, né? Update index.html. Beleza. Então, se a gente der um git log agora, pessoal, então a gente tem aquele nosso update lá. E aí, esse update aqui está na nossa branch principal, né, pessoal? E aí, lembrando que se eu dar um revert aqui se eu dar um rebase, né, um reset na nossa branch principal, voltando o commit, o que isso vai impactar? Lembra-se que tem outros programadores trabalhando, né, no nosso projeto e eles criaram branches a partir de certo commit. Então, pensa que eles podem ter criado branches a partir desse commit aqui. Então, a partir do momento que a gente fez o merge na nossa branch principal, né, mesclou ali aquela funcionalidade, aquela alteração, a gente não vai mais utilizar ali o reset hard, tá, pessoal? Porque isso aí é destrutivo e vai impactar os outros programadores. Então, como que eu faço para desfazer esse commit que eu fiz erroneamente ali, né, que entrou na nossa timeline principal, sem impactar os outros desenvolvedores e também para que eu possa manter o histórico disso, né, e conseguir corrigir e depois fazer o merge da forma mais adequada, né?
Então a gente vai utilizar o revert para isso, pessoal. Então para fazer o revert, eu pego o ID do commit que eu quero reverter. Então no caso aqui eu vou copiar esse ID e a gente vai utilizar o comando git revert, tá? E o ID do commit. Vou dar um enter aqui e vejam que ele vai sugerir aqui para a gente já a mesma descrição, né, com o revert na frente. Eu vou manter essa descrição, tá, pessoal? E eu vou dar um 2 pontos, W para salvar, Q para sair. E vejam só, vamos dar uma olhada lá no nosso git log. Aliás, vamos até utilizar o nosso git history. Lembram lá? Command Shift P ou Ctrl Shift P para quem tiver no Windows, né? E a gente vai utilizar o nosso git history lá. Então vamos ver o nosso git history. E olha só, a gente fez um revert aqui, né? Então, um revert daquele update lá. Então, o que acontece, pessoal? A gente criou um novo commit desfazendo aquela alteração, né? Então, a gente consegue até ver aqui que realmente eu fiz a modificação. Então, dá para a gente ver aqui de uma forma visual, aqui com o view, né? O que foi alterado em relação àquilo lá. Se eu quiser ver de uma outra forma um pouco melhor também, eu posso dar um git show, tá, pessoal? Então a gente pode, deixa eu dar um clear aqui para facilitar, um git log, eu vou copiar o ID do último commit, eu posso fazer um git show e o ID do commit. Aí olha só, então basicamente a gente tinha feito um commit anteriormente que trocava, né, o texto e aí a gente reverteu ele. Então ele praticamente fez o oposto do commit anterior, revertendo ali, voltando para a gente o texto projeto 1, né? E ali, em vez de utilizar o revert, voltou o rebase. Então, no nosso histórico ali agora, a gente tem aquele commit lá fazendo aquela modificação, aquela nova funcionalidade, aquela alteração, e a gente reverteu aquilo porque gerou algum problema no nosso código. E lembrando que tem outros programadores trabalhando a partir daquela branch principal, então a gente não pode simplesmente ir lá e dar um reset hard naquela branch main, porque vai prejudicar os outros desenvolvedores. Então a gente utiliza nesse caso aí como boa prática utilizar o revert, mantendo o histórico e podendo ter esse código aí para conseguir avaliar o que gerou aquele problema, a gente corrige e faz um novo merge ali com o código correto, né, com a correção. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido aí o revert. Vejo vocês na próxima aula. Valeu, bora para cima.